O meu autismo e a minha superdotação. 27 de março de 2026. Já ficou claro para mim que eu desisti. Eu desisti de lutar como aquilo que eu não sou. Eu desisti de lutar como uma neurotípica. E decidi lutar como uma autista, que é o que eu sou, uma neurodivergente. Eu sou Melissa, tenho 45 anos. Eu sou escritora, tenho 8 obras publicadas. Eu sou autista verbal, que eu chamo de um ser vivente verbal. Eu sou superdotada. O que significa isso? É uma coligação, é um trabalho mútuo com uma estrela branca. E que eu enganosamente achei que eu era estrela. Não sou estrela. Eu posso me identificar como estrela? Posso, mas isso pode ser provisório. É provisório. Eu sou o ser vivente que recebe auxílio de uma estrela, e por receber esse auxílio, eu acabo me confundindo com ela. De tanto andar com ela, eu me confundo com ela. Entendeu? E eu vou dizer mais ou menos, de tanto escrever, eu me confundo com os livros. Mas isso é provisório. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso já está se formando, e essa é a verdade, o acesso à verdade. Tudo que a gente faz é provisório. A gente não é isso. É desesperador encarar isso, mas é verdade. Não importa o quanto você tenha estudado, quanto você tenha feito, isso é provisório. O que você estudou e o que você fez é provisório. Nós somos seres viventes, é só isso que vai ficar. Só aquilo que você viveu, todo o estudo, tudo que você fez, uma hora ele... É difícil de explicar, eu vou tentar explicar. Tem um filme que é bem legal, que é o Mowgli. Aí o Mowgli, Provérbios 11:25, quem é generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Amém. O Mowgli, ele entra numa cidade dos macacos. E aqueles macacos se comportam de uma maneira muito estranha. E eles são macacos arredios, macacos um pouco violentos. Diferente dos outros que não estão naquela cidade dos macacos. Eles têm uma cidade, como se eles tivessem encontrado coisas humanas. Então eles começaram... Vamos colocar que esses macacos somos nós. Então eles encontraram joias, roupas, e tem um macaco que resolveu colocar uma coroa na cabeça. E é estranho você ver isso. Porque a impressão que você tem é que eles estão fingindo o tempo inteiro. Então, o que é a neurotipicidade? É o teatro. É a doença mental da coletividade de um grupo que resolveu viver dentro de um cativeiro. Em algum momento, a humanidade resolveu ficar. Eu fico.
Hoje é o dia que eu fico, que eu me instalo e não vou mais andar, não vou ser mais um coletor. E aí nós vamos viver nesse, você vai chamar de cidade, eu vou chamar de cativeiro. Entendeu? Tô cansada de ficar andando para lá e para cá. Esse é o dia que eu fico, né? Que todos os animais eles se movem o tempo inteiro. Olha os passarinhos, de acordo com o clima. Nós temos mudanças de estações e vai procurando o melhor lugar para ficar. E nada é deles. E tudo é deles. A gente também era assim. Em algum momento a gente resolveu ficar. É o dia que eu resolvi ficar e fazer uma cidade, um cativeiro. Entendeu? O que é o passarinho? Ele vai e procurando alimento, ele vai ficando onde estiver bom para ele, né? De acordo com o clima. Eles têm questão de migrar, eles respeitam aquilo que a espécie come, eles só comem aquilo. Já falei sobre o autismo, que tem a ver com o ser vivente, a primitividade. O autismo, eu entendo com a base natural de tudo que nós somos, é a própria criação. A neurotipicidade é o teatro, a nossa espécie é assim, mas eu decido não ser assim. Eu decido ser da maneira que eu quiser. Entendeu? E eu não sei por que Deus está me mostrando algo que seriam piratas. Que Ele me mostrou uma corça, um navio de piratas. Então, é como se a neurotipicidade fossem esses piratas, ladrões. E vem e saqueia. Não sei, piratas. O que é pirata? Uma coisa falsa, né? Então coloca algo falso por cima de algo verdadeiro. Não é assim? Porque todo mundo diz que o autista ele não lida bem com a verdade. Muitas coisas são ditas sobre o autista que não é legal. Mas quem diz isso? O neurotípico, porque ele está se defendendo. É óbvio, né? Então, quem definiu o autismo? Os neurotípicos. E eu estou aqui para dizer um pouco mais para vocês a minha visão de dentro de mim, que o autismo está, mas eu acredito também que o autismo está, de alguma forma, dentro da neurotipicidade também, como aquilo que é a verdade. Então, a neurotipicidade seria o teatro por cima da verdade. Só que quando você vive no teatro muito tempo, você não consegue mais sair do teatro. Aquele fingimento começa a fazer parte de você. E aquele macaco que colocava a coroa na cabeça, ele realmente pensava que ele é rei. Vocês percebem que tudo que funciona no nosso mundo é porque nós acreditamos. Então, nós fingimos que acreditamos. Então, damos poder a algo. Por que uma pessoa que sai do povo, de repente, manda qualquer coisa? Manda alguém para a fogueira, manda alguém para a cova dos leões. Não é uma pessoa comum? De carne e osso, como qualquer outra? Que peida, que tem diarreia. Não é uma pessoa imortal, não é que sai voando por aí, não. Por que de repente tem tanto poder? É o teatro. Eu coloco a coroa na cabeça e você finge que acredita que eu sou um rei. Aí sim as coisas funcionam, quando você acredita naquilo. Por isso Jesus falou, conhecerás a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Se vocês acham que o sofrimento é necessário, sofrimento vocês terão. Se vocês acham que não, então ok.
Aquilo que vocês acreditarem, isso é que vai acontecer. Assim vai ser o mundo de vocês. Vocês acham que o Brasil é terceiro mundo? Ok, terceiro mundo será. Enquanto vocês acreditarem nisso, assim ele vai ser. Vocês acham que a pobreza é necessária? Então ela vai ser necessária. Enquanto a pobreza for necessária, assim ela será. Porque vocês pensam que os homens que traem suas esposas, eles acham aquilo extremamente necessário. Então, só um exemplo, mas eu posso dar vários exemplos. Mas então, eu vou tentar voltar. Sobre essas coisas que a estrela me disse, são coisas que a gente faz, é tudo provisório. E a gente faz com propósito. Tem 2 grupos de estrelas inimigas no mundo. Tem as estrelas que vieram lá do inferno, que são os anjos caídos, porque outra maneira de chamar as estrelas são anjos. Anjos caídos que vêm. Peraí, estou esquentando minha água para fazer café. Ai, já está fervendo. Ó. Ai, lembra quando eu fazia não sei se você estava aí, aquelas mensagens aleatórias? Sempre tem um pouco de aleatoriedade, né? Os meus áudios. Pois é. É porque eu preciso deixar e sair do consenso sórdido. E o cativeiro, para ele funcionar, ele precisa de ideias fixas. Ninguém pode contestar o cativeiro, senão ele não funciona. Entendeu? Imagina que os de fora começam a fazer pressão no cativeiro. Entendeu? Geralmente é o contrário, os de dentro do cativeiro fazem pressão nos de fora. Não é? Quem que impacta quem? Você acha que os de fora do cativeiro impactam os de dentro ou os de dentro que impactam os de fora? Os de dentro. Lógico. Então a sociedade, ela contamina a parte que é não sociedade. Então, tudo que o ser humano faz é sair do cativeiro e roubar os que estão fora do cativeiro e trazer para dentro do cativeiro. E aí ele decide aleatoriamente. Ele rouba uma espécie e traz para perto dele. Ele diz que ele vai fazer bem. Mentira. Ele diz que vai cuidar. Mentira. Muitas coisas que são feitas no cativeiro, ele fala, é porque eu quero cuidar, é porque... Mentira. Mentira. Dentro do cativeiro, quase tudo é mentira, inclusive o amor fingido. Amor fingido. Não é. É tudo moeda de troca. Então, eu vou dizer para vocês mais ou menos como que a gente é. A gente se forma e se desmancha várias vezes como uma bola de massa, que é forma e desforma, forma e desforma, forma e desforma. E por muito tempo, às vezes eu falava assim, se eu fosse um objeto, eu seria um livro. Eu sou os meus livros. Só que eu sou uma pessoa que eu posso até ter uma ideia, assim, mas eu tenho maleabilidade por causa do... Eu sei que dizem que o autista, ele tem um pensamento rígido. Não é tão rígido assim quanto pensam. A neurotipicidade, eu acho que é até mais rígida.
Só que como eles estão no teatro, eles acham que eles não têm pensamentos rígidos. Tem, e Deus me mostrou quais são. Chamam-se consensos sórdidos. São coisas tão profundas, enraizadas, que estão nas tradições deles, na maneira deles de pensarem. Está grudado na cabeça, nos olhos, e tem até muitas coisas escritas sobre isso, sobre esses consensos. Eu vejo assim que existe uma maleabilidade na neurodivergência e ao mesmo tempo sim uma rigidez. E existe uma rigidez da neurotipicidade e também uma maleabilidade. E aí eu vejo um ser que se chama o negociador. É um homem com uma maleta na mão. Desenhe esse homem, visualize esse homem. É ele, o diabo. Ele é que tem essa maleabilidade. Entendeu? Então, nós ganhamos dele a maleabilidade. Se nós somos assim, fazemos qualquer negócio, é dele. Os seres viventes não têm isso. O que é o ser vivente? Ele quase não mudou depois que ele saiu do Éden. Isso vocês chamam de rigidez. Eu chamo de pureza. Sabe por quê? Vocês pegam todas as coisas que são simples e vocês xingam elas. As pessoas dizem: tá achando que eu nasci para crescer, reproduzir e morrer? Como se fosse um xingamento. Só que você ser um ser vivente não é um xingamento. É a maior dádiva da vida, você poder nascer, crescer, reproduzir e morrer. É isso que eu estou dizendo para vocês. Qualquer coroa que você coloca na tua cabeça, eu lamento te dizer, isso é teatro. Isso é loucura. É loucura da maleta do diabo. Não que a gente não possa usar uma coroa. Eu tenho várias coroazinhas aí, que eu gosto de usar. Inclusive, eu tive sonho com uma vida passada minha que eu fui uma rainha. Então, usava coroa. Mas essas coisas são provisórias. Não se confunda. Nós somos seres viventes, nós não podemos menosprezar o simples. O que é o simples? É a vida. Nós nascemos em primeiro lugar para nascer, reproduzir, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse é o principal. Se você perder isso, você perdeu tudo. Você não é uma vida, você é uma coisa. Então eu não sou o livro, eu não sou o meu trabalho. O mais importante sou eu, e Deus me falou. Porque eu falava assim, eu posso sentar numa cadeira e, Senhor, escrever até o último livro, terminar todos e pronto, te entregar, posso morrer, acabou. Fazer esse sacrifício. E ele me disse, de jeito nenhum. Você é infinitamente, muito mais valiosa a tua vida do que qualquer livro teu. Do que 1000 livros teus. E você não é o seu livro, você não é o seu trabalho. Eu lamento dizer, você é o ser vivente. Alguma coisa que você ganhou veio de acréscimo. Porque se você desprezar o natural, nada vai valer a pena. E aí foi que Deus me falou, jamais, você não é o seu trabalho, você não é o teu raciocínio. Presta atenção, Nabucodonosor, ele foi condenado a viver com os animais, perdeu o raciocínio. Ele era um homem mau. A hora que ele voltou,
Ele voltou honrando a Deus e dizendo o quê? Que o ser humano não era nada, que a vida não era nada. Agora, muitas pessoas usam essa passagem para dizer, viu, nossa, que homem sábio, realmente o ser humano não vale nada, a vida não vale nada. Gente, o homem estava inspirado pelo diabo, pelo próprio homem da maleta. É ele que diz para as pessoas, ó, mata fulano, não vale nada, ó, traz sua esposa, aborte essa criança, depois você tem outra aqui. Não vale nada. Hipócritas. Hipócrita ele. Fingindo que é um rei com a coroa na cabeça, achando que pode tudo. Tudo que nos é dado, em algum momento vai ser tirado. Isso são acréscimos. Entendeu? Agora, as coisas que não são dadas por Deus, mas a gente pode usar com as estrelas amigas ou inimigas. Eu desprezo completamente Nabucodonosor. Em nenhum momento ele creu em Deus. Quem crê em Deus não faz mal para as pessoas. Eu sempre falo dessa passagem, é importante consertar isso. As pessoas quando querem, presta atenção, as pessoas quando querem fazer algo ruim, elas não fazem diretamente, elas usam outras pessoas para fazerem por elas. Era o que os reis faziam. O rei queria matar o povo judeu. Quem ele usou? O Amã. É claro, era ele que queria matar o povo judeu, não era o Amã, não. Era ele mesmo. O Nabucodonosor queria matar aqueles jovens. E aí as autoridades usam outras pessoas. Nós sabemos que é assim, tudo que é feito. Sempre se usa de outras pessoas. Ai, eu não queria. Ai, eu não sabia. Ai, meu Deus. Ai, eu fui obrigado a fazer isso. Coitadinho, nossa. Muitas vezes Davi vai fazer a mesma coisa. Ai, não fui. Nossa, Saul morreu. Nossa, fulano morreu. Nossa, Absalão morreu. Nossa, o marido da... Nossa, essa criança morreu. O filho dele, né? Que ia acabar com o reinado dele. Porque o povo não ia aceitar aquela criança. Ou era ele, ou era a criança. É claro que foi que ele achou que era o mal menor, né? Nossa, foi sem querer, nossa. Ai, coitado. Nossa, os reis, autoridades, todas empossadas por Deus. Nossa. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Presta atenção nesses macacos coroados. Que, sabe, coloca a coroa e diz, foi sem querer. Nossa, eu nem queria. E ainda fala, glória a Deus. Gente, misericórdia. Glória a Deus. E nossa, me dá repulsa. Repulsa. Então, a neurotipicidade é o teatro, né? Nós somos o ser vivente. A mulher, ela está desprezando quem ela é. Ela quer ser o homem. Por quê? Eu vou dizer para vocês, quando alguém bater em você, você vai querer se tornar igual aquele que te bateu. Se alguém abusar de você, você vai querer se tornar igual ao seu abusador. Porque é isso que acontece. Você quer se tornar igual ao seu inimigo. Se ele te machucou, você vai querer machucar também.
Se ele te bateu, você vai querer bater também. Se você foi traída, você vai querer trair também. É feio, mas eu preciso falar. Não faz sentido eu estar aqui se eu não fizer as coisas que eu vim fazer, até porque são provisórias. Tudo é provisório. A única coisa que fica, por exemplo, eu sempre pensei, o que eu vou carregar comigo? É só eu e o Espírito Santo. Eu não vou carregar esses livros comigo. Eu não vou carregar nem meu raciocínio comigo. Quando eu tive o estado de quase morte, eu estive no corredor, eu nem lembrava meu nome. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão enganados. Não é um nome. Aliás, estou trabalhando nisso. Que nome? Nós não temos nome, não. Meu nome nem é Melissa. Meu nome é Melissa agora. Isso aqui é provisório. Isso aqui vai ser arrancado uma hora. Faz tempo que eu vi essa situação de arranco o nome. Tudo é provisório. O meu nome eu sei que é provisório. E depois é mudado. Eu falei da massinha, nós somos como a massinha que forma e desforma, forma e desforma. Forma uma coisa, aí depois vem e forma outra. E o nome, nós não temos nome. Eu não sei se talvez possamos ter um nome impronunciável. Não se diz que o nome de Deus é impronunciável? Eu acho que a gente tem algo assim. Um nome impronunciável. É isso que eu sinto. Não tive acesso a isso ainda. Mas eu estive num corredor como alma, que é como aquela ponte entre cá e lá. Eu vi um corredor, né? E tem gente que fala que é uma ponte de luz, alguma coisa. É aquilo lá. Eu estive. E na nuvem eu não tinha corpo, eu era o espírito. E lá, eu não tinha raciocínio nenhum. É isso que eu sou. É sempre mais uma paz, como alma, assim, uma paz e um foco. Paz e foco. Como o espírito, plenitude, amor, força. Nunca imaginei tanta força ali naquela nuvem. Meu Deus. É isso que eu sou, que vai me acompanhar o tempo todo. Eu sei que posso ser formada e desformada muitas vezes. E eu não tenho nome. Eu tenho um pé de romã aqui. Ele chama pé de romã, ou romanzeira. Agora, existe o português. Existe o inglês, eu não sei como fala em inglês. Mas existe o japonês, existe... Gente, tem tantas línguas. Misericórdia. E os nomes também. Jesus não era Jesus, era Yeshua. Eu fui falar para minha filha, ela não aceitou, não. Ela não aceitou. A gente não aceita a verdade. Agora, não é só isso. Eu te pergunto. Vou falar o seguinte. A árvore é o ser vivente. Ela sabe que ela nasceu para crescer, reproduzir e morrer. Mas as árvores vivem mais que nós, né? Geralmente. Porque elas são seres mais evoluídos. Não como o Espiritismo fala que são menos, são mais. Por isso que você corta elas, porque é por causa do altruísmo, né? São mais antigas também que nós. E pergunta para ela qual é o nome dela. Eu quero saber se ela sabe que o nome dela é pé de romã. É claro que não. Se ela conversasse com você, ela ia dizer o quê? Que ela não tem nome. E talvez, agora me abriu essa possibilidade, talvez ela tenha um nome.
mas um nome impronunciável como Deus. Agora, eu não estou dizendo que nós somos todos iguais, nós somos únicos, insubstituíveis. Mas aquilo que nós temos, mesmo as nossas profissões, eu sou muito boa nisso, eu fiz faculdade, mestrado, doutorado, tudo provisório. E tudo é instrumento para você ajudar em algo. Não é pelo seu salário, não é por vaidade. Vaidade é como homem da maleta. Se você está nessa profissão por vaidade, você está ganhando dinheiro só por você e por vaidade, é com o homem da maleta. Com ele que você está lidando. Porque dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E o principal é o natural. Se a tua profissão faz você massacrar o natural, a tua saúde, se a tua profissão faz você abortar, te impede de casar, é com o homem da maleta, que é Lúcifer. Porque ele é o negociador, ele traz maleabilidade. Então é sempre o sacrifício do natural pelo artificial, no qual as vidas não valem nada, a coisa vale muito. Entendeu? É isso. Essa é a mensagem. E eu estava ali escrevendo e me veio uma coisa do autismo que é... esqueci agora como ele chama, mas como eu disse, o nome não importa, né? Que parece um tique nervoso, esqueci o nome agora, como eles conceituaram. Então, engraçado, lá no céu não tem nome as coisas. Você tem acesso a elas e elas abaixam na tua mente como se fosse um download. Você tem uma mente lá no céu. Mas é uma outra mente, uma mente sobrenatural, é um corpo perfeito, que não tem doença, e você entende as coisas na hora, sim. Mas você entende coisas complexas, só você entende tudo através do sentimento. Por isso que eu entendi que a verdadeira sabedoria, ela é irracional. É como se a racionalidade fosse nos tornando burros. Isso é estranho de se dizer. É como se quanto mais estuda, mais burro fica. Mais tapado fica. E aí eu entendi Deus como um equilíbrio natural. Tudo. Equilíbrio, sabe? Eu entendi também as doenças como um castigo divino. Como que é esse castigo divino? É individual, não é de mãe para filho, entendeu? Esse castigo é assim, você quebrou o equilíbrio, então você é castigado. E você pode quebrar o equilíbrio de várias formas, prejudicando pessoas, matando, roubando, enfim. Então, uma coisa que é dado para você, ele continua sendo dado, mas é dado menos, para poder limitar você. Então, comecei a ver a doença como algo para impedir que você, de novo, faça as mesmas coisas, prejudicando o mundo, prejudicando o equilíbrio. Eu não falei para vocês que as pessoas que estão dentro do cativeiro que são as que prejudicam lá fora e não o contrário? É claro que eu não sei se uma hora isso vai mudar. Eu não sei se os que estão fora do cativeiro vão começar a atacar os que estão dentro. Porque uma vez eu tive um sonho que era isso.
que as coisas de repente se inverteram. Porque naquela história do Bambi, vocês já viram? O homem, ele aparece com uma espingarda na mão. E ele é aquele que vem lá de longe e os animais sabem que uma hora ou outra ele vai aparecer e vai roubar. Veio para roubar, matar e destruir. E aí vem algo de dentro do cativeiro, ele sai do cativeiro com a sua racionalidade, com seus instrumentos, não é assim quando ele vai pescar? Ele sai de dentro do cativeiro, ele vai lá para roubar os peixes, ou vai lá para caçar. Ai, gente, tem caçada horrível, caçada com girafas, com leões, né? Coisas horríveis. Então ele sai de dentro do cativeiro para ir aterrorizar lá fora. Não é isso que o estuprador faz? Às vezes o estuprador é até casado, tem filhos. Então ele sai de dentro do cativeiro e vai lá fora para aterrorizar, assim um ladrão. Enfim, então o ser humano ele faz isso, ele sai de dentro do cativeiro, ele vai lá fora aterrorizar. Só que eu não sei se uma hora, foi um sonho que eu tive, que os de fora do cativeiro começaram a entrar para aterrorizar os de dentro. Que eram as feras, sabe? Como se ficasse uma coisa incontida, entendeu? Entrando nas casas e, enfim, matança, né? Assim como o ser humano, às vezes eu vejo isso, assim como o ser humano faz com as outras espécies, ele já está fazendo com as suas próprias. Corte de membros, injeção de hormônios, assim como fazem com as galinhas, né? Muitos hormônios, esterilizando, fazendo experiências científicas, enfim. E também vi isso, como ele sai do cativeiro para aterrorizar lá fora, eu vi agora o inverso, os de fora vindo aterrorizar dentro. Porque é como se fosse assim, causa e efeito. Já ouviu falar desse conceito? É muito real, causa e efeito. A gente faz a causa, pode esperar, vem o efeito. Isso não dá para segurar, o arrependimento, né? Ele é muito bom, evita danos futuros, mas o efeito não dá. O arrependimento te traria de volta para as mãos de Deus, te colocaria de novo à mercê das estrelas boas, alguém que estava trabalhando para as estrelas inimigas, que são os anjos caídos. No inferno não existem anjos caídos, eu não vi. Eles estão todos na terra, todos. O trabalho deles é aqui, não na terra. Na terra são gigantes. E aí eu acho que gigantes é mistura de anjo caído com um ser humano. Que é aquela passagem lá da Bíblia que fala que achou as mulheres tão bonitas e tiveram filhos com elas. Os gigantes, eu senti neles o seguinte, porque eu fiz algumas visitas ao inferno. Eles são ruins? Tá, eles são. Mas, ai gente, eu não sei. Eu não vi o gigante, mas eu senti como se ele fosse meio bobado. Ai. Como se ele fosse sabe essas pessoas que são como se ele fosse deficiente mental, não sei. Ai. Ah, já sei. Ele parece deficiente mental, cabeça vazia, violento. E essa maldade que ele tem
é porque tem um oco na cabeça dele. Então, outra pessoa comanda. Que, na verdade, os gigantes que tomam posse ali do inferno, eles são comandados pelos anjos caídos. Esses anjos caídos, eles são tão fortes que eles comandam de longe. Já ouviu falar que lá do presídio eles comandam várias coisas? Então, esses anjos caídos são assim. De longe eles comandam tanto esses gigantes, quanto as pessoas aqui que trabalham para eles. Entendeu? E esses gigantes é como cabeça oca. Eu não vejo uma maldade, eu vejo assim, como se fosse 50% de maldade e 50% de um negócio oco neles. Que entra assim, e eles são comandados. Eu sinto que eles têm pouco livre-arbítrio. Pouca... Ó, pessoa que impera, imperante, alguma coisa impera neles. Ó, imperar, governador como soberano. Então, eles são praticamente como robôs. Não são robôs, mas são praticamente grandes e meio abobados assim, e extremamente violentos, mas eles não sabem que eles são comandados por outros. Esses anjos caídos, eles parecem ser menores, mas eles são muito inteligentes. A força deles é a inteligência, é a racionalidade. A força dos anjos de Deus não é a racionalidade, é o amor. Então é a razão contra o amor. Entendeu? O diabo, ele é muito irônico. Ele é muito. Você vê que ele vai falar várias coisas da sua vida, ó. Você? Eu sei isso, isso, isso de você. Não foi você que fez isso, isso, isso? Não é você que não tem isso, não é você que tem aquilo, tudo racional. Se você escrever, você vai ver. Faz sentido o que ele fala. Ele é muito irônico, irracional. Mas tudo que Deus fala é baseado no amor. Entendeu? E esses anjos caídos estão todos aqui. São eles. Eu não vou dizer que que o diabo é que coloca a coroa na cabeça das pessoas que dá. Até pode ser que seja Deus. Mesmo pessoas ruins que forem empossadas, até pode ser. Só que o plano era de fazer bem e não mal. Que Deus sempre tem o plano de fazer bem e não mal. Até está escrito, né? Os meus planos para você, eu que conheço. Então, uma pessoa que você vê que tem posse de algum cargo, alguma coisa, ou está desenvolvendo uma profissão que você acha a pessoa desonesta, sabe? Que está fazendo alguma coisa errada, o plano ali era bom. Foi a pessoa que resolveu ser daquele jeito. Porque qualquer coisa, gente, você pode pegar uma faca e comer uma maçã, e eu já falei sobre isso. Você pode pegar a faca e fazer alguma coisa errada. Entendeu? Isso aí é você, né? Só que a pessoa que vem pegando a faca e comendo a maçã, eu já falei sobre algumas doenças também, né? Ela sempre vai ganhar a faca para comer a maçã. E todo mundo sabe que quando ela pega a faca, ela vai comer a maçã. Então você pega um dinheiro e você sempre compra comida para tua casa. E Deus vai querer te dar mais dinheiro. É claro, Ele quer ver você bem. Senhor, você quer... Nossa, o meu sonho é ter um vestido assim. Você viu alguém usando esse vestido. Meu sonho é ter um sapato assim. Deus vai te dar. Agora, eu pergunto, que nem aquela pessoa drogada. Você deu dinheiro para ela, foi lá comprar mais droga, falou que estava passando fome. Se você vai dar de novo. Então, as doenças funcionariam assim, às vezes, talvez como limite.
E até a esterilidade, coisa em relação ao útero, né, essas coisas, até o homem também, né? É como se fosse assim, ó, te dei um útero, lembra o que você fez com ele? Você matou os meus filhos lá dentro. Lembra disso? Então, nossa, misturei tanta coisa aqui, mas eu ia falar sobre o meu cachorro abanando um rabinho pra mim. Eu ia falar sobre a estereotipia, tô falando agora, né? A estereotipia, ela vem do ser vivente. Então, os seres viventes têm estereotipias, que é o autismo, é o ser vivente, né? Eles são um furo no tempo, né? E a neurotipicidade, ela superou muita coisa da primitividade que o autismo não superou. Agora, eu não considero o autismo como uma doença que é um castigo. É diferente que Deus me falou, não, o autismo não é doença. Por mais que ele traga limitação, mas é uma limitação porque existe um outro cérebro dominante e avançado e ele não quer avançar. Eu te pergunto, se a maçã, ela quer se tornar de cera, ela não quer, ela quer continuar sendo maçã. Porque é assim que ela produz frutos. Porque daí cai a semente, forma outra, muda, outra, sei lá, árvore de maçã. Entende? É que nem se pegar uma planta e você fala assim, ah, eu vou colocar uma roupa em você, se sufoca. Então o autista se sente sufocado com as coisas da neurotipicidade. O que eu comecei o áudio falando? Eu desisti, eu vou lutar como um autista. É o que eu sou. Chega de autossacrifício. Até porque eu acredito que o pecado foi um autossacrifício. Matar o ser natural pelo artificial. E eu acho que isso vem aí futuramente. Quando eles falarem de, nós temos que migrar para uma nova consciência, você vai ver. Eles vão oferecer um autossacrifício. Eu digo para vocês, não façam isso. Porque é o homem da maleta, é o negociador. Ele quer pegar todos para ele. Então, assim, nada disso de pegar uma nova consciência já tá ruim assim. Vocês vão ficar pior do que isso. Bom para quem? É bom para ele, né? Esse anjo caído. Então, nós vamos vencer através do amor, não do raciocínio. Entendeu? E que eu disse que aquilo que a gente acredita se torna verdade. Efeito, consequência, resultado de uma causa. Exato. Efeito. E aí o autismo, então, é o natural. Você acha que o natural é doença? Não. O natural é o natural só. Não é a melhor coisa você ter saúde ou você ter que tomar um remédio para ter saúde, para consertar algo? O melhor é ter saúde. Entendeu? Quando fala tira as sandálias para acessar o sobrenatural, pode ser tiro artificial para você acessar a Deus. Deus se acessa através do natural, através da vida. Entendeu? Se desarma, né? Aprende um pouco observando os outros seres. Nós já estamos, é o que eu vejo, nós estamos muito maculados, sabe?
é como se fosse uma água contaminada e a gente vai ensinando coisas que estão todas contaminadas, que eu chamo de consensos sórdidos. É uma coisa que está amarrada na outra, mas está contaminado desde o início. Então, nessa minha visão, todos seríamos autistas. Os neurotípicos, isso seria uma lembrança vaga, sabe, de que um dia lá no passado eles foram autistas. Hoje eles não são mais, mas isso ainda está dentro deles. Então, quem é autista? O pé de romã é autista, eu sou autista. A minha filha é autista, a vaca é autista, o porco é autista, o jacaré é autista, os cachorros são autistas, Deus é autista. Os anjos são autistas. E engraçado, a verdadeira sabedoria, ela não é verbal. Tem uma coisa que há algum tempo Deus me mostrou, a prova e a verdade. A prova se difere da verdade. Você sabe que a prova pode existir sem verdade, né? Que nem bolo de isopor. A prova seria um bolo de isopor. Tem bolo? Não tem, mas tem a prova. Ótimo. Aí é como se a pessoa tivesse a verdade, mas ela tem a prova e não tem a verdade. Geralmente não, você tem a verdade e não tem a prova. Você tem alguma prova do seu nascimento? Você tem alguma prova de algum dia? Sabe que aconteceu algo ruim na sua vida? Alguém... a gente não tem, mas está tudo registrado. Inclusive, outro dia eu gravei para vocês falando sobre a TV. Existe mesmo essa TV que grava tudo. A verdade, ela não tem prova de si mesma. Tem sim essa prova. Quando a gente morrer, a gente vai ver o filme da nossa vida. A gente vai ter acesso a tudo. Tudo que nos foi escondido, ou tudo que nós escondemos, tudo a gente vai ver na tela. Entendeu? As coisas boas, as ruins, tudo é sempre para edificação, não é para falar, acusar. Não é para acusar, é para edificar, sempre, né? Na verdade, quando Deus mostra alguma coisa errada que você fez, não é para te destruir, é diferente do diabo. É para te dizer, filho, filha, não faça mais isso. O papai ama tanto você, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Entendeu? Não é para condenação, é para salvação. O diabo não, ele vai dizer, você fez isso, acabou tua vida. É diferente. Inclusive, o tal do cancelamento, invenção de quem? Dele, né? Do diabo. Isaías 20:12. O guarda responde, amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esse parece o meu relacionamento com a estrela. Sempre assim, desde criança. Eu com ela. Eu sei que a estrelinha me acompanha. Minha filha me desenhou pequena com a estrela. E aí eu pensava que era algo recente. Não. Ela dizendo, eu sempre estive com você. E aí, uma coisa que eu tô perguntando para ela agora. Então você me viu apanhar várias vezes durante a vida, não fez nada para me defender? Nossa. Sabe, porque meu relacionamento com essa estrela não é tão bom assim não.
Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A minha alma tem uma luz e ela voa, sabia? Ela voa e eu já sonhei algumas vezes que eu costumo voar entre os tetos aqui das casas dos vizinhos. Uma vez Deus me deixou ver, eu tenho uma luz branca na alma. E aí um anjo caído me perseguiu, ele lança raios, ele estava lançando para me derrubar. Mas ele não conseguiu. E aquela luz branca seria esse amor, seria a carga do irracional. E eu sei que eu nasci para defender os irracionais, porque isso já ficou muito óbvio para mim. Os fetos, por exemplo, que eu sempre falo, são os irracionais. Entendeu? Quando tem alguma passagem na Bíblia que fala, ai, a fera tal, a fera, ela não é ruim. Ela até destrói, ela come muita coisa, ela é amedrontadora. E se você for pensar numa pessoa que é grandona e que não pensa direito e que pode quebrar algumas coisas, pode gritar, fazer estardalhaço, e parece com um débil mental, com uma pessoa que tem deficiência mental, é parecido com o gigante. Eu disse para vocês, uma pessoa com a cabeça vazia, violenta, com pouco entendimento, mas gente, quem coordena esses gigantes não são eles, não são coordenados por si próprios. Eles nem sabem o que eles fazem. Muitas pessoas são assim. Infelizmente, muitas pessoas, assassinos, fazem coisas horríveis, usam da violência, até batem nas mulheres e machucam, sabe? Eles são assim, essa cabeça vazia. Faz, depois esquece, não lembra que fez. Eu acredito. Possuídos, sabe? E tem esses anjos caídos. Eles coordenam tudo. Daqui eles coordenam o inferno. Eles são muito inteligentes. Nossa, se você sentasse com eles, você ia querer convidar eles para entrar na tua casa, para ser seu amigo, para te dar ideias nos seus negócios, em tudo. Nossa, eles sabem de tudo, eles são muito versáteis, eles são muito educados, eles são muito inteligentes. Meu Deus, muito racionais. Mas eles mexem os pauzinhos. Sabe aquela pessoa que vai mexendo os pauzinhos e você nem percebe? Eles são assim. E vão te induzindo. Tudo sem você perceber. E você faz tudo o que a pessoa quer, sem você perceber. São pessoas fortes. Não, pessoas não, desculpa, gente. Ninguém é demônio. Esses são os anjos caídos. Mas eles influenciam as pessoas. Só que tem uma coisa que eu não entendo, que é o psicopata. O psicopata eu já não sei. Eu não sei se os anjos caídos eles podem nascer como psicopatas, que foi croquis, esboço de desenho, pintura. Será que o psicopata é um croquis de um anjo caído? É como se fosse a manifestação de uma... Não sei. Porque eu vi assim 2 tipos de pessoas que são reflexo de 2 tipos de entidades demoníacas. Tem o gigante, que eu falei, parece débil mental, mente vazia. A pessoa pode até matar, bater, depois às vezes até esquece. Tem um lapso temporal na cabeça, sabe?
E essas pessoas maiores, grandonas, também às vezes funcionam como, como fala? Sabe aqueles mandados? Eu não falei que tem um rei que coloca a coroa na cabeça e ele manda fazer as coisas e depois ele diz, eu não sabia. Esse que é perigoso, não é aquele que faz, é isso que eu estou falando. O gigante, ele não é tão perigoso quanto aquele que manda. E aquele que manda... Então, o gigante do inferno, ele se manifestaria em pessoas grandes, com a cabeça meio vazia, e que são empregados de... ai, meu Deus... de cérebros brilhantes, que são os psicopatas. Então, eles mandam e os gigantes fazem. Entendeu? Então, quem estava atrás de Golias? Eu vejo Golias como essa cabeça meio vazia. Quem estava atrás? O rei? Tinha um rei ali, tinha alguém. Esse que é perigoso. Entendeu? São esses menores, eles não são grandes, mas eles são a mente do crime, a mente, sabe, das coisas. E eles são, eu não sabia, foi... E eles são educados, os outros não, são grosseirões. E os outros são presos, eles nunca são punidos. Entendeu? Eles podem ser confundidos com boas pessoas. Esses psicopatas que são como a encarnação do próprio anjo caído, o outro é a encarnação do gigante, que está lá no inferno. Mas eles sim, eles podem nascer. Eu acredito que eles podem nascer. É isso que eu estou vendo. Tchau. Deus abençoe vocês.